Tudo começou com um clarão ofuscante que consumiu a realidade que Takumi Iruma conhecia. Ele se viu flutuando em um vazio infinito, desprovido de corpo ou peso. Uma voz celestial ecoou, carregada de um arrependimento que Takumi não conseguia compreender. A deusa Norn explicou que ele havia sido puxado para aquele reino por um erro crasso em seus cálculos divinos. Como compensação, ela prometeu uma nova vida no mundo vibrante de Midgard. Takumi sentiu sua consciência se expandir enquanto recebia dons que nenhum mortal comum jamais ousaria sonhar. Ele recusou o caminho da espada, optando por habilidades que permitissem criar em vez de destruir. De repente, o peso da gravidade retornou e ele sentiu a grama úmida sob seus dedos. O ar de Midgard era puro e carregado com uma energia mágica que fazia seus pulmões arderem levemente. Ele se levantou, percebendo que suas roupas haviam sido transformadas em trajes de um simples viajante. Com o pensamento, ele invocou sua interface de status, observando as linhas e código mágico flutuarem diante de si. A habilidade de alquimia brilhava no topo da lista, prometendo infinitas possibilidades de criação. Para testar seus novos poderes, ele colheu algumas ervas desconhecidas que cresciam perto de uma raiz antiga. Ele fechou os olhos e concentrou seu mana, sentindo a estrutura molecular da planta em sua mente. Com um leve sussurro, a erva se dissolveu em uma luz verde, transformando-se em uma poção de cura perfeita. O sucesso inicial trouxe um sorriso ao seu rosto, confirmando que ele não estava sonhando. Takumi decidiu caminhar seguindo o som de um riacho próximo, esperando encontrar sinais de civilização. No entanto, o silêncio da floresta foi subitamente quebrado por um guincho de dor agudo. Ele correu em direção ao som, temendo que alguém estivesse em perigo real. Ao chegar em uma clareira rochosa, ele viu uma criatura que nunca tinha visto antes. Era uma pequena aranha de chifres, caída de lado e com uma perna visivelmente quebrada. Takumi sabia que aranhas gigantes eram consideradas monstros perigosos neste mundo. Mas o olhar da criatura não continha malícia, apenas um sofrimento profundo e silencioso. Ele guardou sua arma e se aproximou lentamente, mantendo as mãos visíveis para não assustá-la. "Calma, eu não vou te machucar", ele murmurou, usando um tom de voz que acalmaria qualquer animal selvagem. Ele pegou a poção que havia criado minutos antes e derramou cuidadosamente sobre o ferimento da criatura. A ferida se fechou quase instantaneamente e os ossos da pequena aranha se realinharam com um estalo suave. A criatura se levantou com agilidade, saltitando ao redor de Takumi em uma demonstração pura de gratidão. Um aviso do sistema apareceu, informando que ele havia domesticado com sucesso seu primeiro companheiro. "Vou te chamar de Molly", disse Takumi, enquanto a aranha esfregava a cabeça em sua mão. Juntos, eles começaram a coletar materiais mais raros, com Molly usando sua teia para alcançar galhos altos. Takumi percebeu que precisava de ferramentas melhores para processar os minérios que Molly encontrava nas cavernas. Ele usou sua habilidade de ferreiro iniciante para moldar um martelo rudimentar usando apenas pedras e mana. O martelo vibrou com poder, superando em qualidade qualquer ferramenta de aço comum da Terra. Durante a noite, ele construiu um pequeno abrigo protegido pelas teias resistentes de Molly. Ele refletiu sobre como sua vida mudou em poucas horas, de um trabalhador comum a um mestre artesão em potencial. O destino parecia ter planos maiores para ele do que apenas a sobrevivência básica. Amanhã, eles marchariam em direção à cidade de Bolton para registrar suas habilidades. Contudo, um cheiro estranho de enxofre e fumaça começou a soprar na direção deles vindo da estrada principal. Molly soltou um guincho de alerta e se encolheu atrás das pernas de Takumi, tremendo violentamente. E vários cavaleiros com armaduras negras e o emblema do sol escaldante surgiram na curva da estrada. "Uma aberração daquelas não deveria estar viva", gritou o líder, apontando sua lança diretamente para Molly. Takumi deu um passo à frente, bloqueando a visão dos soldados e preparando um círculo de transmutação no chão. Ele não permitiria que ferissem seu primeiro amigo naquele mundo cruel, custasse o que custasse. Mas conforme os cavaleiros avançavam, uma sombra gigante começou a se projetar sobre todos eles vindo do céu. A sombra no céu revelou-se ser apenas uma grande aeronave comercial, dissipando o medo imediato de Takumi. Decidido a encontrar um lugar seguro, ele seguiu as placas que apontavam para a próspera cidade de Bolton. Ao cruzar os portões, o jovem alquimista ficou impressionado com a vibração e o comércio intenso das ruas. Sua primeira prioridade era encontrar um workshop onde pudesse aplicar seus conhecimentos de produção. Ele percebeu rapidamente que a conservação de alimentos era um problema crítico para os cidadãos locais.
Utilizando seus pontos de habilidade, Takumi projetou mentalmente o primeiro sistema de refrigeração movido a mana. Ele começou a fundir placas de metal e cristais de gelo de baixa pureza em uma combinação inédita. O resultado foi uma geladeira mágica capaz de manter a temperatura estável por semanas. A notícia sobre o estranho inventor que esfriava a comida sem gelo natural espalhou-se como fogo. Takumi foi convidado a demonstrar sua invenção para a guilda de comerciantes local. No entanto, ele notou que a água da cidade estava contaminada por resíduos de mineração mágica. Pensando na saúde das crianças de Bolton, ele decidiu criar um sistema de purificação em massa. Foram noites sem dormir ajustando os filtros de carvão ativado e alquimia de luz. O sistema finalmente funcionou, transformando o lodo em água cristalina e pura. Com o sucesso financeiro, Takumi sentiu que precisava de ajuda para gerenciar seus negócios crescentes. Ao passar pelo mercado de escravos, ele viu duas jovens em condições deploráveis. O tratamento cruel dispensado a elas pelo mercador despertou a fúria do alquimista. Ele comprou o contrato de ambas imediatamente, não para serem servas, mas para libertá-las. Sofia, a elfa guerreira de cabelos prateados, olhou para ele com profunda desconfiança. Maria, a jovem com orelhas de gato, apenas tremia violentamente ao lado da companheira. Takumi levou-as para sua casa e ofereceu-lhes a primeira refeição quente em meses. Elas ficaram paralisadas diante do luxo simples de um prato de comida decente. Vocês estão livres agora, mas podem ficar se quiserem me ajudar, disse ele calmamente. Maria começou a chorar, percebendo que não seria mais maltratada. Sofia ajoelhou-se e jurou proteger a vida de seu novo mestre com sua espada. Nos dias seguintes, a oficina de Takumi tornou-se o coração tecnológico de Bolton. Maria revelou-se uma excelente administradora, organizando as finanças com precisão milimétrica. Sofia treinava diariamente no pátio, garantindo que ninguém perturbasse o trabalho de Takumi. O grupo decidiu batizar sua união como Asas de Nolin, em honra à liberdade reconquistada. Por um tempo, a vida parecia ter encontrado um equilíbrio perfeito naquele novo mundo. Contudo, o sucesso de Takumi atraiu a atenção indesejada dos nobres de Sidonia. Eles consideravam as invenções de um estrangeiro uma afronta à sua tecnologia sagrada. Uma carta selada com o emblema do sol radiante foi entregue à porta de Takumi. Maria leu o conteúdo e empalideceu, suas orelhas de gato baixando instantaneamente. Eles estão exigindo que você entregue todos os seus projetos ao Império, ela sussurrou. Takumi sabia que suas invenções seriam usadas para a guerra se caíssem nas mãos erradas. Sofia sacou sua espada, pronta para lutar contra qualquer mensageiro imperial que se aproximasse. Não podemos ficar em Bolton se eles decidirem usar a força, concluiu Takumi. Ele começou a empacotar seus itens mais valiosos, deixando para trás o conforto que construiu. De repente, um estrondo violento sacudiu as paredes da oficina, derrubando os frascos de poções. Gritos de pânico começaram a ecoar pelas ruas de Bolton vindos da direção do portão principal. Ao olhar pela janela, Takumi viu chamas brancas consumindo as casas vizinhas. Figuras em armaduras brancas reluzentes marchavam silenciosamente através do fogo. O esquadrão da luz divina, sussurrou Sofia, sua voz falhando pela primeira vez. Takumi percebeu que o Império não estava ali para negociar, mas para apagar qualquer rastro de sua existência. Enquanto a porta da frente era arrombada por uma explosão de luz, uma voz fria ecoou ordenando que o alquimista fosse capturado vivo ou morto. A fumaça da explosão ainda flutuava no ar enquanto Takumi se colocava à frente de suas companheiras. Soldados do Esquadrão da Luz Divina avançaram pelas ruínas da porta com suas lanças erguidas. Sofia desembainhou sua espada em um movimento fluido, bloqueando o primeiro golpe direcionado ao seu mestre. Maria rapidamente entoou um feitiço de barreira, envolvendo o grupo em uma cúpula de energia azulada. Takumi não pretendia fugir, mas sim usar aquela oportunidade para mostrar o verdadeiro poder da alquimia de produção. Os cavaleiros de Sidonia recuaram por um momento quando pequenas esferas metálicas foram lançadas ao chão. Uma névoa paralisante se expandiu instantaneamente, imobilizando o esquadrão de elite antes que pudessem reagir. Aproveitando a brecha, Takumi ordenou que todos se preparassem para a partida imediata rumo à capital. O grupo Asas de Nolin partiu em uma carruagem reforçada, atravessando as planícies verdes sob o céu de Midgard. Durante a viagem, Takumi estudava os mapas políticos que mostravam a crescente influência de Sidonia sobre os reinos vizinhos. Ele sabia que sua invenção da purificação de água era a chave para conquistar o apoio do rei Lobos.
Finalmente, as torres imponentes da capital real surgiram no horizonte, brilhando como ouro sob o sol poente. Ao chegarem ao castelo, foram recebidos com desconfiança pela guarda real, que nunca viram um alquimista com tamanha escolta. Takumi apresentou sua carta de recomendação e exigiu uma audiência urgente com o soberano de Midgard. As portas do Salão do Trono se abriram, revelando o Rei Lubu sentado em seu assento esculpido em carvalho antigo. Sem hesitar, Takumi demonstrou como seu filtro alquímico poderia erradicar as doenças que assolavam as favelas da cidade. O rei ficou em silêncio por um longo momento, percebendo que aquele jovem era mais valioso que 10 exércitos. Contudo, a conversa foi interrompida por um mensageiro que trazia notícias de um ataque iminente do Império de Sidonia. O Esquadrão da Luz Divina havia cercado as fronteiras, alegando que Takumi era um herético que deveria ser purificado. Takumi se ofereceu para liderar a defesa, não com espadas, mas com a engenhosidade de suas criações. Nas muralhas da capital, as asas de Nolin se posicionaram enquanto o exército inimigo aparecia no horizonte. Takumi ativou uma série de automatos de defesa que ele havia construído secretamente durante as noites de vigília. A batalha começou com uma chuva de flechas mágicas disparadas pelo Esquadrão da Luz Divina. Com um comando calmo, Takumi acionou os canhões de pressão hidráulica instalados nas torres. Jatos de água em altíssima pressão derrubaram as primeiras linhas de cavalaria inimiga como se fossem feitos de papel. O comandante inimigo, um paladino de armadura dourada, avançou sozinho em meio ao caos. Sofia saltou da muralha, sua lâmina encontrando o escudo do paladino em um impacto que fez o chão tremer. Maria lançou uma tempestade de gelo, congelando as pernas dos cavalos e impedindo qualquer avanço adicional de Sidonia. Takumi então ergueu seu cajado final, uma obra-prima de engenharia que combinava todos os elementos. Uma onda de energia pura varreu o campo de batalha, não para matar, mas para neutralizar a magia sagrada corrupta dos invasores. Sem seus poderes divinos, os soldados de Sidonia perceberam que a tecnologia de Takumi era muito superior à sua fé cega. O exército invasor bateu em retirada, marcando a primeira grande derrota do Império de Sidonia em séculos. Os cidadãos da capital saíram às ruas para celebrar o alquimista que os salvara da aniquilação. Rei Lobuz declarou Takumi como o grão-mestre da alquimia e oficializou a Guilda Asas de Nolin. Sofia e Maria sorriram, sabendo que finalmente tinham um lugar que poderiam chamar de lar. Com os recursos do reino, Takumi construiu a maior oficina de produção que Midgard já vira. Ele começou a treinar novos aprendizes, espalhando o conhecimento que unia a ciência da Terra com a magia de seu novo mundo. À noite, ele olhava para as estrelas, sentindo que o erro da deusa fora, na verdade, o maior acerto de sua vida. Midgard estava mudando, tornando-se um lugar mais próspero e justo através do trabalho duro e da criação. E assim, o alquimista reencarnado e suas asas de Nolin garantiram que a paz perduraria por muitas gerações.